Boa tarde. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula é sobre o feudalismo. Algumas características do feudalismo, um período bastante longo, bastante interessante, muitas alterações, muitas mudanças. Esse período, denominado de Idade Média, também é chamado de feudalismo. Foi implantado um sistema chamado feudalismo, né? E ele se estendeu de 476 d.C., quando houve a queda do Império Romano do Ocidente, até 1453, quando houve a queda do Império Romano do Oriente, né? Então, esse período, até a conquista de Constantinopla pelos turcos otomanos e, consequentemente, a queda do Império Romano do Oriente, é que se estuda ou que é chamado de Idade Média, né? É um período assim bastante longo e bastante complexo, porque foi um período em que, durante esse período de queda do Império Romano e invasão dos povos bárbaros, as cidades praticamente deixaram de existir. A vida passou a ser rural. Nessa época, as cidades elas desapareceram e as pessoas acabaram se escondendo dentro dos feudos, dentro das regiões cercadas. Dentro desses feudos existia tudo que era necessário para a sobrevivência das pessoas que ali viviam. Então eles praticavam agricultura de subsistência. Existia também uma igreja, então as leis, as regras, o castelo onde vivia o senhor feudal. Quem era esse senhor feudal? A pessoa mais rica daquela região. Então existiam vários feudos. Mais ou menos assim, para a gente entender de forma mais simplificada, é como se fossem os bairros que existem hoje nas cidades, né? Na nossa cidade, por exemplo. Mas cada bairro seria cercado, havia uma muralha e cada bairro desses seria comandado por um senhor feudal. Cada um desses feudos era independente um do outro, então eles tinham suas próprias regras, suas próprias leis, e não havia um poder centralizado ao qual eles tinham que obedecer, né? Então, o modo de produção, né, feudalismo é um modo de produção que vigorou na Europa Ocidental durante a Idade Média e que se caracteriza principalmente pelas relações servis. Quem é que trabalhava? Quem é que produzia dentro desse feudo? Os servos, as pessoas que serviam. A servidão, ela é diferente da escravidão. Temos que lembrar que escravo, ele é obrigado. O servo, ele acaba tendo essa liberdade, entre aspas, de sair do feudo, procurar um outro local para viver e trabalhar. Porém, existia uma ressalva, ele não podia mais voltar, né? Então, da Alta Idade Média, né, do século V, aqui a gente tem o século XI, e depois até o século XV, né, quando entra em declínio a Idade Média. Então, lá pelo século X e XI foi o auge da Idade Média e do feudalismo. Então, como eu já falei, o feudalismo ou a Idade Média começou por causa das invasões bárbaras, né? Os povos bárbaros invadiram o território romano do Ocidente e acabaram, então, destruindo aquele sistema organizacional do grande Império Romano. Essas invasões bárbaras, quem que eram os bárbaros? Todos que não falassem o latim, todos que tivessem uma cultura diferente dos povos romanos na época, né? Então eu citei alguns aqui, né? Como os tártaro-mongóis, que eram os hunos, os turcos, os búlgaros, húngaros, né? Os eslavos, que eram os russos, poloneses, os tchecos, sérvios, e os germanos, os visigodos, ostrogodos, anglo-saxões, lombardos, vândalos, francos, né? Essa região aqui, denominada de povos germanos, né, abrangia todo esse território da Alemanha. Francos vinham da região onde hoje é a França, né, os lombardos da região da Itália. Então, toda essa região aí da Europa, existiam esses povos que eram diferentes, que tinham culturas diferentes, falavam uma outra língua que não fosse o latim, falavam dialetos próprios e seguiam outros rituais religiosos que não fosse a religião católica cristã. O feudalismo vem da fusão de duas culturas, a germânica e a romana, né? O elemento principal da cultura germânica era o comitatus,
que é baseado na suzerania e na vassalagem, que eu já vou explicar, né? O suzerano é o senhor feudal e o vassalo é aquele que vai servir o senhor feudal. Esse contrato, vamos assim dizer, né, de suzerania e vassalagem era feito geralmente entre o senhor feudal e os cavaleiros e também entre o senhor feudal e seus servos. Era um juramento de fidelidade. Enquanto o servo fosse fiel ao seu senhor feudal, o senhor feudal era responsável por ele, mesmo quando ele envelhecesse, adoecesse, não pudesse mais trabalhar e pagar os seus impostos, o senhor feudal tinha que mantê-lo, né, na sua propriedade até a morte. De onde surge, então, a vassalagem. O elemento principal da cultura romana era o colonato, né, o servilismo, já que eles eram grandes produtores agrícolas também, né? Então, aqui a gente tem uma imagem, né, de como eram esses feudos, né? A gente tem essa parte aqui maior, né, e mais destacada, como o castelo. Aqui a gente tem a igreja, né? Aqui nessas pequenas moradias, as moradias dos servos. E lembrando que sempre era todo cercado e, em geral, numa região mais alta para facilitar a observação do território, né? Ou a aproximação de povos bárbaros ou povos inimigos que acabavam muitas vezes invadindo ou tentando invadir esses feudos, né? Essas grandes propriedades rurais aí, né? Para não esquecer, né? Colonato romano, o comitatus germânico, junta tudo, acaba virando o feudalismo, né? Troca de terra por produção e proteção, né? Então, os senhores feudais davam a terra para a produção em troca de protegerem os seus servos e, consequentemente, também, né, davam terras para os cavaleiros, e esses cavaleiros protegiam o senhor feudal, protegiam o feudo e seus familiares, né, protegiam a propriedade. Então, quando eu falei dos povos bárbaros, né, então essa é a região, né, da onde esses povos invadiram o Império Romano aqui, né, os vândalos aqui, como eu citei, né, os visigodos, os francos, né, desse território, que acabaram invadindo Roma nessa região aqui e acabaram então destruindo e acabando com o Império Romano do Ocidente, isso lá no século VI. A economia da sociedade feudal. Como que era a economia? Ela era agrária rural, ela era autossuficiente, né? Então eles produziam tudo o que eles precisavam. O feudo era uma unidade de produção, de propriedade, né, do senhor feudal. Pouco uso de moeda, praticamente tinha desaparecido a moeda, né? Eles trocavam produto por produto, né? Comércio era bem reduzido e localizado, acontecia só nos finais das grandes safras, né, quando se fazia troca de produtos nas feiras medievais. Existia baixo nível técnico de produção, por isso a produção era baixa, né? Então usava-se métodos bem arcaicos para produzir, bem rudimentares, né? Um sistema trienal de rotação de culturas. Para que eles faziam essa rotação de culturas, né? Já desde aquela época fala-se de rotação de cultura, para preservar o solo. Então eles geralmente faziam 3 campos, plantava-se em 2 e um acabava ficando em repouso para que o solo se recuperasse. Aí no ano seguinte ou na cultura seguinte, aquele terreno, aquela área que tinha ficado em repouso era utilizada e uma outra área que havia sido utilizada para o plantio acabava ficando para o repouso, né? Então, o que é um feudo? É uma unidade de produção agrícola amonetária, porque não existiam moedas, os servos raramente tinham alguma moeda, né? E ele era autossuficiente. Então, aqui a gente tem um outro modelo, né? O castelo lá no alto, os campos onde era realizada a produção, aqui está se colhendo alguma coisa, né? Aqui provavelmente também, aqui o preparo do solo já para a próxima cultura, e aqui a gente vê que não tem nada nessa área aqui. Então essa área aqui havia sido deixada para o repouso, para que ela se recuperasse para o próximo plantio. Aqui a gente tem um outro modelo, né, de feudo. O castelo aqui ao fundo, a igreja, né, as casas dos servos, né, a floresta aqui, os campos a gente pode observar aqui, né? Então os campos onde era cultivada
toda a alimentação, todos os alimentos e todos os gêneros necessários para a manutenção deste feudo. Aqui a gente tem um outro modelo, né, um outro exemplo, o castelo aqui, rodeado de floresta, na região mais alta, para facilitar a vigilância. O rio, que era utilizado para irrigação, para abastecer o castelo, as casas dos servos, etc. Né? Aqui a gente tem algumas casas de servos aqui embaixo, né? Aqui a gente tem um cercado para os animais. E aqui a gente vê bem certinho essa parte dos 3 campos, né? Então eles faziam esses campos para poder recuperar o solo e manter a produtividade dessa área. Existiam basicamente 3 grandes grupos sociais, né, que eram os nobres, os que mandavam, os que tinham o dinheiro, o clero, pessoas ligadas à igreja, os que rezavam, e os servos, que eram os mais pobres, e era a grande maioria, eram os que trabalhavam. Se a gente colocar isso numa pirâmide social, fica mais ou menos dessa forma aqui, né? O rei, que era o senhor feudal, o clero, pessoas ligadas à igreja, a nobreza, pessoas ricas, cavaleiros, proprietários de terras e etc. e tal, a burguesia, né, que depois, quando termina o feudalismo, essa nobreza acaba se transformando na burguesia, também aliados ao rei, e aqui embaixo o povo, né, que realizava as diversas atividades, tanto a criação de animais, a produção de frutas, alimentos, ourives, marceneiro, ferreiro. Então existiam várias atividades realizadas pelo povo. Essas classes aqui não trabalhavam e não pagavam impostos. Já essas aqui trabalhavam e pagavam altíssimos impostos para que pudessem se manter nas terras do senhor feudal. Aqui, né, para deixar claro, o padre reza, o nobre protege, né, o cavaleiro aqui, né, o cavaleiro protege, que é nobre, o padre reza e o servo aqui trabalha, tá? Então a religião tinha uma forte influência durante esse período da Idade Média. A Igreja Católica dominava o cenário religioso, né, ela era detentora do poder espiritual, e a própria igreja influenciava bastante o modo de pensar, de agir das pessoas durante a Idade Média. A igreja também tinha grande poder econômico, pois ela possuía muitas terras, muitas propriedades rurais, muitas grandes fazendas de gado, né, onde se criavam grandes rebanhos. E existia também as pessoas, né, ligadas à igreja que viviam nos mosteiros, os monges, né, que eram responsáveis pela proteção espiritual da sociedade e passavam grande parte do tempo rezando e copiando livros e também copiando a Bíblia, né, os chamados monges copistas, né. Aqui a gente tem uma imagem de um monge copista. Naquela época não tinha impressora, não tinha xerox, não tinha scanner, né, então tudo era copiado manualmente. Aqui uma grande igreja, né, provavelmente também ao fundo, né, havia o mosteiro, aqui o cemitério do lado da igreja, né, e aqui os cavaleiros, né, que faziam a proteção do feudo. As relações feudo-vassálicas, o que era isso, né? Era uma relação de dependência pessoal e de obrigações recíprocas, tanto do senhor feudal com o servo, quanto do senhor feudal com os cavaleiros. Suzerania e vassalagem eram nobres e nobres, né? O suzerano, quem que era o suzerano? Ele doava as terras e em troca de proteção. O vassalo, quem era o vassalo? O servo ou o cavaleiro. Ele recebia a terra em troca da fidelidade e de auxiliar o senhor feudal nas guerras e também no pagamento de resgates e da proteção em geral. O que é a homenagem? A homenagem é essa cerimônia onde é feito esse juramento, né? Isso recebe o nome de homenagem. Ajuda e consulta mútua, né? Então eles trabalhavam em conjunto, mas no fundo quem mandava era o senhor feudal e ponto final, e a igreja, logicamente, né? As relações, né? Então aqui a gente vê o senhor feudal, né, com o seu cavaleiro, seu servo, na homenagem, né, na cerimônia de juramento. Aqui também, né, uma gravura que foi feita desse processo, né, de homenagem que era feita, né, do juramento do servo recebendo a terra, a semente, né, o pacote com a semente,
do senhor feudal, para que ele pudesse então produzir, e com isso ele se tornava fiel ao seu senhor feudal. O senhor feudal, o suzerano, aqui a gente vê os cavaleiros sendo treinados, né? Cavaleiros participando de guerras, né? Os servos. As terras do feudo, elas eram distribuídas da seguinte forma: o manso senhorial representava cerca de 1/3 da área total, e nela o servo e os vilões trabalhavam alguns dias por semana. Toda a produção obtida nessa parte da propriedade pertencia ao senhor feudal. Quem produzia eram os servos, tá? Mas pertencia tudo ao senhor feudal. Manso servil era uma área destinada ao uso dos servos. Parte do que eles produziam ali era entregue como pagamento ao senhor feudal. Era o imposto que eles pagavam porque eles estavam usando a terra do senhor feudal. As terras comunais eram parte do feudo usada em comum, tanto pelo senhor feudal quanto pelos servos. Destinava-se às pastagens do gado, a extração de madeira e caça lá da floresta, e a caça era um direito exclusivo dos senhores. Então os servos não podiam, né, caçar e pescar. Mas de vez em quando um animalzinho, né, meio distraído, acabava caindo na lança ou na flecha de um servo, e ele acabava virando almoço ou virando jantar de alguma família de servos, né? Então, manso senhorial, a parte onde só o senhor feudal, né, tudo que era produzido ali pertencia ao senhor feudal. Manso servil, né, aonde os servos viviam, produziam e tinham que entregar parte para o senhor feudal. E o manso comum, que é a parte das pastagens, a floresta, o rio, etc., né? E, em geral, né, as casas dos servos, elas não eram muito melhor do que isso aqui, tá? Então aqui elas aparecem bonitinhas, assim, né, pintadinhas, mas não era dessa forma. A maior parte das casas dos servos era dessa forma aqui, feita com madeiras rústicas, né, as paredes fechadas muitas vezes com barro e cobertas com palha, tá? Os deveres dos servos, eles tinham muitos deveres, e esses deveres acabavam deixando os servos miseráveis, extremamente pobres e ligados ao feudo eternamente. O que era corveia? Era o trabalho gratuito de 3 a 5 dias por semana no manso senhorial, como eu já falei para vocês. A talha era dar parte da produção, 3/4, ao suzerano. Por quê? Porque você estava usando a terra do senhor feudal. Banalidades, pagamento em espécie pela utilização dos instrumentos do feudo. Usou a enxada, o arado, a foice, usou o machado, você tem que pagar a banalidade, porque esses instrumentos são todos do senhor feudal. O tostão de Pedro é o famoso dízimo, dar 10% da produção feudal para a igreja. Então o senhor feudal dava o tostão de Pedro e os servos também tinham que pagar o seu dízimo. E a formariage, né, que é a noite de núpcias do vassalo, na verdade era do suzerano. Então quando havia um casamento entre os servos, quem passava a noite de núpcias com a noiva era o senhor feudal e não o noivo, né? Na grande maioria das vezes, os noivos, eles eram separados na noite de núpcias, na primeira noite, e acabavam só se vendo no outro dia. Então, a sociedade feudal, ela era estamental, hierarquizada e clerical. Então, ela tinha uma organização, né, em 3 estamentos: o clero, a nobreza e os servos. Apresentava pouca ascensão social e quase não existia mobilidade social. Então não podia casar um rico com um pobre, ou casar um servo com uma pessoa ligada à nobreza, isso era proibido. Na política não havia uma centralização de poder, como eu já falei, né? Cada feudo era independente um do outro. Esse poder ele era fragmentado em função da organização desses feudos, né? O rei exercia pouca influência, porque quem influenciava, na verdade, era a própria igreja. As guerras, elas eram contínuas, existiam invasões, disputas pelo poder, direito de governar. Então, existiam conflitos constantes
durante esse período. As monarquias feudais, né, elas tinham um poder particularizado, com os laços de dependência pessoal, um caráter simbólico do poder real e a fragmentação político-territorial. Aqui a gente tem uma outra imagem, né, representando essas guerras, disputas e etc. e tal, né? A educação, a arte e cultura na Idade Média, a educação era para poucos, somente os filhos dos nobres podiam estudar, os servos não, a maioria deles era analfabeta. Podemos dizer que, em geral, a cultura e a arte medieval foram fortemente influenciados pela religião. Na arquitetura, destacou-se a construção de castelos, igrejas e catedrais, os vitrais, etc. e tal. Era o que recebia destaque naquela época, né? O período da Idade Média, também por alguns historiadores, é chamado de Idade das Trevas, porque a Igreja Católica tinha forte influência e não permitia a participação das pessoas nessa forma de governo, né? Então, características: descentralização, né, política, a nobreza feudal que comandava, a economia era agrícola, porém era de subsistência, a sociedade era estamental, tinha muito poder clerical, a igreja tinha influência sobre tudo, a cultura era influenciada pela igreja, né, trevas, período de trevas e ignorância, dar risada em público, por exemplo, era considerado pecado, demonstrações de afetividade entre casais em público também eram condenadas pela igreja, né, a religião cristã e o poder do papado. Só que enquanto isso acontecia lá na Europa, né, lá no Ocidente, no Oriente, como a gente já viu, né, o Império Bizantino andava muito bem, obrigada, né? Então lá existia o Império Bizantino com Justiniano, Constantinopla, todo vapor, né? E também o que a gente vai ver depois, né, desse período é a civilização árabe. O surgimento do islamismo, né, da religião islâmica, essa cultura, né, tão rica, tão forte, e hoje uma das religiões mais populares do planeta. E aqui a gente tem, né, uma demonstração de como essa religião islâmica acabou se difundindo pelo mundo. Por hoje é só, até a próxima aula, usem máscara, se cuidem, evitem aglomerações, até breve.